Muito bem, nesta aula estudaremos a última parte desse segundo capítulo da teoria de determinantes, que trata do estudo da matriz adjunta e também a regra de Cramer, uma outra regra para resolver sistemas lineares com n equações a n incógnitas. Comecemos então com o conceito de matriz adjunta. Então, dada uma matriz quadrada A da forma AIJ n por n, nós definimos a matriz adjunta da matriz A, então a matriz adjunta de A, vou grifar a matriz adjunta, e denotemos por adjunta de A, ou seja, ADJ de A, vamos ler adjunta mesmo. A matriz adjunta de A é a matriz dos cofatores A11, A12, assim por diante, até A1n na primeira coluna, veja bem. Depois A21, A22, até A2n na segunda coluna, e assim por diante. E os cofatores AN1, AN2, até ANN na enésima coluna, uma matriz também quadrada. Então, como eu já adiantei, onde o elemento AIJ com A maiúsculo é menos 1 na I mais J vezes o determinante do menor MIJ. Ele é o cofator do elemento AIJ da matriz A, DA. Então, como eu já mencionei acima, veja que a maneira que eu monto a adjunta eu pego por colunas, certo? Ou seja, note que a adjunta de A, ela é a matriz dos cofatores de A, obviamente, certo? Mas observe que os seus cofatores, eles ficam, vamos pôr em aspas, na posição transposta, certo? Da matriz A, o que corresponderia na matriz A. Por exemplo, a lista A11, A12, A1n dos cofatores, que deveria ocupar a linha 1, na verdade ela ocupa a primeira coluna ao invés da primeira linha, certo? Vai ocupar a coluna 1. E assim por diante, certo? E assim por diante. E por que nós definimos então a adjunta pegando de forma transposta, certo? O A1, A12, assim por diante, fica na primeira coluna, e assim por diante vai olhando as colunas. Por quê? Ela é definida desta forma propositalmente para cumprir uma certa propriedade. Vamos escrever isto. Então, esta definição, dessa forma, foi proposital para se cumprir a seguinte propriedade, ou seja, a seguinte igualdade. A, matriz A, vezes a adjunta da A, é exatamente o número real determinante de A vezes a identidade, ou seja, é um múltiplo da identidade esse múltiplo determinante de A. De fato, veja aqui, A vezes a adjunta de A, vamos abrir a matriz A, A1, A12, assim por diante, A1n, A21, A22 até A2n, assim por diante, todas as suas linhas. AN1, AN2, assim por diante, até a última linha, o último elemento é ANN. E a adjunta, então, de forma transposta. Cofator A1, cofator A12, até cofator A1n na primeira coluna, depois o cofator A21, A22, A2n na segunda coluna, e assim por diante até a última coluna, que tem os cofatores de AN1 até ANN. Daí, bom, A vezes a adjunta de A, o produto de matriz, fazer o produto da primeira linha com a primeira coluna, depois essa primeira linha com a segunda coluna, e assim por diante. Como se faz o produto de matrizes? E depois a segunda linha com a primeira coluna da segunda, e assim por diante. Como nós já estamos habituados, certo? Conforme visto na primeira aula do nosso curso. Então, fazendo esse produto todo, vamos olhar aqui. A primeira linha com a primeira coluna vai dar um somatório com K de 1 até N do A1K vezes o cofator A1K. O elemento A1K vezes o cofator A1K. Porque pega o primeiro com... agora, olhando a segunda, vamos ter o quê? Somatório com K de 1 até N do A11 com A21 e assim por diante. Então é A1K com A2K e assim por diante, até a primeira linha com a última coluna. Pega o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo no produto, somando, e o último com o último, vai indo, né? Todos os elementos. Então vai dar o último elemento ali nessa linha, somatório com K de 1 até N do A1K vezes ANK, certo? Onde esse ANK é o cofator, o maiúsculo é o cofator. Certo? Depois, eu vou pegar toda a segunda linha com a primeira coluna. Vou pegar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, e assim por diante, até o enésimo com o enésimo. Vai dar somatório com K de 1 até N, do A2K vezes o cofator A1K.
o próximo elemento vai dar soma com K de 1 até N do elemento A2K vezes o cofator A2K. E assim por diante, até o somatório com K de 1 até N do elemento A2K vezes o cofator ANK. Cofator ANK, certo? Vocês podem conferir isto, não é difícil, é só olhar o produto acima. E finalmente, até chegar na última linha com a última coluna, que aí nós vamos encontrar o quê? O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, somando, vai dar soma com K de 1 até N do ANK vezes o cofator A1K. Depois, soma com K de 1 até N do ANK vezes o cofator A2K. E assim por diante, até o último, somatório com K de 1 até N do elemento ANK vezes o cofator ANK. Bom, e um fato importante a lembrar, que é um lema que foi dado na aula passada, no início da aula passada. A gente sabe que o somatório com K de 1 até N de um IK vezes o cofator ALK, ele é exatamente o determinante de A se I for igual a L. Caso contrário, né, se I não é igual a L, dá zero. Então, toda essa matriz com somatórios, vocês observem aqui, ó, este aqui com esse aqui, 1 e 2 são diferentes. Então, esse elemento todo aqui dá zero, de acordo com esse lema passado. Esse aqui, o I e o L é 1, então dá o determinante de A. No último, o I é 1, o L é N, então dá 0, ali dá 0. Ali o segundo elemento da posição 2, 2 dá o determinante de A, porque o I e o L são 2, os demais são zeros, até o último ali. E assim por diante, entendem? Então vejam que vamos encontrar, na verdade, vou criar aqui um link igual e vou colar aqui o igual, segue a igualdade ali. Então vai dar uma matriz onde nesta diagonal principal vamos ter o determinante de A, e os demais elementos dão tudo zeros. Aqui, este aqui é o det de A, certo? Zero, todo o resto e assim por diante. Até a última linha, que é da 0, 0, 0 e o último elemento det de A. Só na diagonal, certo? Ou seja, é a det de A, que é um número real, vezes a matriz identidade I, dá um múltiplo da matriz identidade. Então se cumpre aquela igualdade desejada, que eu mencionei para vocês. Por isso que definimos a adjunta da matriz A daquela forma especial. Ou seja, vale que A vezes a adjunta de A é exatamente o det de A vezes I, onde A é uma matriz quadrada. Agora vamos adicionar uma hipótese. Suponha que A seja uma matriz invertível além disso. Logo, vai existir a inversa, A na menos 1. Certo? Então, eu vou multiplicar a igualdade acima, à esquerda por A na menos 1. Daí vem o quê? Vamos escrever primeiro a igualdade acima, A vezes a adjunta de A, det de A vezes I. Vou multiplicar a esquerda por A na menos 1 e em ambos os lados da igualdade. Ali que eu fiz em amarelo. Então, A na menos 1 vezes A da identidade. Det de A é um número real. Então, eu encontrei que a adjunta de A é det de A vezes A na menos 1, porque A na menos 1 vezes I dá A na menos 1. Ou seja, A na menos 1 é 1 sobre det de A, porque isso é um número real, posso passar para lá dividindo, vezes a adjunta de A. E o det de A é diferente de zero, por quê? Porque A é inversível, certo? Ou seja, nós encontramos, na verdade, uma outra maneira de encontrar a inversa de uma matriz, sem ser por operações elementares sobre linhas que nós já estudamos anteriormente. Ou seja, acabamos de provar a seguinte proposição. Proposição: se A for uma matriz invertível, certo? Se A for uma matriz invertível, então a sua inversa, que denotamos por A na menos 1, ela é dada por, ou ainda, pode ser calculada da seguinte forma. A inversa de A é 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A. Vejam que essa igualdade é interessante. Se a determinante de A é 0, não tem inversa, certo? Isso é importante. Isto é, então, como eu já mencionei, nós temos outra forma de obter a inversa, além daquela via operações elementares sobre linhas que nós estudamos anteriormente, certo? Lá no estudo das matrizes. Vamos ver um exemplo. Então o teorema já está provado, a construção acima foi a prova. Um exemplo, obtenha a inversa da seguinte matriz. 2, 0 e 1, ali depois 1, menos 1 e 2, e finalmente a última linha, 0, 2 e 0. Vamos obter a sua inversa através da matriz adjunta, se existir. Então, vamos à solução. Vamos à solução. Bom, lembrando, a inversa da A, então, é 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta da A.
Para isso, eu tenho que achar todos os 9 cofatores. Vou calcular em cima da primeira linha, desenvolver sobre a primeira linha. Então, det de A é 2 vezes o cofator A1, mais 0 vezes o cofator A12, mais 1 vezes o cofator A13. Esse 0, então não vai usar o cofator A12, mas eu vou ter que calcular mesmo assim para achar a adjunta, né? Então nós vamos ter que o elemento A1 é menos 1 elevado a 1 mais 1. Tiro fora a linha 1 e a coluna 1, sobra esse bloco aqui, o determinante menor. Menos 1, 2, 2, 0. Aquele ali dá o sinal positivo, então vai dar 0 menos 4 dá menos 4. Agora o cofator A12 é menos 1 elevado a 1 mais 2, é o determinante quando tiro fora a linha 1 e a coluna 2. Vai sobrar estes dois e estes dois. Então dá o bloco 1, 0 e 2, 0, olhando por colunas. Vai dar 0 porque tem toda uma linha nula, propriedade já conhecida, certo? Dos determinantes. E o cofator A1, 3 vai dar menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes o determinante menor quando tiro fora a linha 1 e a coluna 3. Sobra esse bloco aqui. Então, ou seja, vai sobrar o bloco 1 menos 1, 0, 2. Como a matriz 2 por 2, ali dá o sinal positivo, mais 1, então vai dar 2 menos 0, dá 2. Então, olhando todos estes aqui, eu já consigo achar o determinante de A por aquela expressão, certo? Desenvolvendo por cofatores na primeira linha. Então, dá menos 2 vezes menos 4, mais 0, não importa quanto eu deu um A1, 2, e mais 1 vezes o A1, 3, que deu 2. Então, o determinante de A dá menos 6. Bom, ele é diferente de 0, então realmente a matriz tem inversa, porque eu tenho que ter 1 sobre det de A vezes a adjunta, certo? Eu vou escrever isso. Se o determinante de A fosse igual a 0, então A não seria invertível. Por quê? Porque aí, neste caso, nós teríamos divisão por 0. Isso não é permitido, devido a essa igualdade aqui para o cálculo da inversa, via a matriz adjunta. Calculando os demais cofatores. Agora o cofator A21. O A21 é menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes o determinante menor quando eu tiro fora a linha 2 e a coluna 1. Vai sobrar um bloco com esses elementos aqui. 0, 1, 2 e 0. Aqui dá o sinal negativo, menos 1, então vai dar menos. E vai dar menos 2 ali o determinante, vai dar 2, certo? O cofator A22 é menos 1 elevado a 2 mais 2 vezes o determinante menor quando tirarmos a linha 2 e a coluna 2. Então vai sobrar um bloco com os seguintes elementos. 2, vou escrever aqui, 2, 1, 0, 0. Tem uma linha inteira nula, o determinante é 0. O A23 é menos 1 elevado a 2 mais 3 vezes o determinante menor quando tiramos fora a linha 2 e a coluna 3. Vou deixar para vocês verificarem, dá aquele bloco ali, 2, 0, 0, 2. Vai dar menos 4 menos 0, dá menos 4. Vou fazer aqui neste canto, deixa eu arredar o quadro para cá. A31 é menos 1 elevado a 3 mais 1 vezes o determinante menor, quando tiro fora a linha 3 e a coluna 1, vai dar 0, 1 menos 1, 2, tá? Vou deixar para vocês conferirem. Vai dar 0 menos 1 dá 1. A32 é menos 1 elevado a 3 mais 2 vezes o determinante menor, quando tiro fora a linha 3 e a coluna 2, vai dar 2, 1, 1, 2. Calculando o seu determinante, vai dar negativo ali, menos 4 menos 1, menos 3. E, finalmente, o cofator A33, menos 1 elevado a 3 mais 3, vezes o determinante menor, 2, 0, 1 menos 1, vai dar menos 2, certo? Ok? Vou deixar para vocês conferirem esses 3 últimos aí, olhando ali na matriz A. Certo. Assim, nós obtemos, então, que a inversa da A na menos 1, é 1 sobre o determinante de A, vezes a adjunta da matriz A, ou seja, 1 sobre o determinante de A vezes a matriz dos cofatores. A1, cofator, A1, 2, A1, 3 na primeira coluna, na segunda coluna A2, 1, 2, 2, 2, 3 e na terceira coluna os cofatores A3, 1, 3, 2 e 3, 3. Então vamos ter 1 sobre menos 6 vezes o determinante, vezes a matriz que vai dar 1 negativo, 2 e 1, depois 0, 0, menos 3 e por último 2, menos 4, menos 2. Multiplicando por menos 1 sexto ali, vamos ter 2 terços, depois menos 1 terço, depois menos 1 sexto, depois 0, 0, 1 meio, menos 1 terço, 2 terços e o último dá 1 terço positivo. Então, esta seria a inversa da matriz A.
Muito bem, estudemos agora então o teorema da regra de Cramer, que trata de resolução de sistemas lineares com n equações a n incógnitas, certo? Seja então o sistema linear na notação matricial A vezes x igual a B, onde A é a matriz A e J n por n, que corresponde à matriz dos coeficientes, certo? X, que eu vou escrever em uma matriz coluna, certo? x1, x2 até xn, uma matriz das incógnitas, xi, certo? x1, x2, ela guarda todas as incógnitas, e B no mesmo formato, certo? E B, B1, B2 até Bn, certo? Dos termos independentes, a matriz dos termos independentes, certo? Então, essa é a condição. Bom, se o sistema possuir solução única, então ela é dada por, cada um desses elementos xi é dada por x igual a determinante de AI sobre o determinante de A. E quem é esse AI? Onde det de AI denota o determinante de uma matriz que eu vou chamar de AI, da matriz AI, que ela é obtida da matriz A, subtraindo-se a coluna I, eu vou apagar a coluna I da matriz original e substituí-la pela matriz coluna B, ou seja, os termos independentes eu vou colocar naquela coluna, certo? Eu suprimo a coluna I, né, substituo ela pela matriz B, certo? Naquela coluna. Então, vamos à demonstração deste teorema da regra de Cramer. Então, suponha então A vezes x igual a B, um sistema linear dado nas hipóteses, né, cumprindo as hipóteses do teorema. Bom, como existe então uma solução única, segue que a matriz A, conforme construída, que está escrita no enunciado dos coeficientes, ela é invertível, certo? Então existe uma inversa A na menos 1, que é a inversa de A. Dessa maneira, bom, de A vezes x igual a B, eu vou multiplicar pela inversa A na menos 1 em ambos os lados da igualdade, no caso à esquerda. Porque aí A na menos 1 vezes A da identidade. Então, identidade vezes uma matriz coluna x dá só essa matriz coluna x. X é igual a A na menos 1 vezes B, isso seria a solução. Mas como eu vou determinar A na menos 1? Lembrem que A na menos 1 é 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A, conforme estudamos hoje, no início. Então, eu tenho 1 sobre o det de A vezes a adjunta de A vezes B, onde vamos investigar o que é este produto. A adjunta da A, que é uma matriz, vezes a B. Bom, vou pegar então a matriz adjunta, A11, A12 até A1n na primeira coluna, A de 2,1 até 2n na segunda coluna e assim por diante. A cofator AN1, AN2 até o cofator ANN na última coluna, na enésima. Vezes a matriz dos coeficientes, dos termos dependentes, desculpa, B1 até Bn. Então, fazendo produto linha por coluna, todas as linhas por aquela coluna, a primeira linha com a primeira coluna vai dar o quê? Este aqui com este, até o último com o último, vamos encontrar, compactando a notação, soma com K de 1 até N, dos BK vezes AK1. Depois, a segunda linha com toda a matriz, o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, até o último com o último, vai dar somatório com K de 1 até N do BK vezes AK2, o cofator AK2, e assim por diante. A última linha com a última coluna, vamos encontrar somatório com K de 1 até N do BK vezes o cofator AKN. Bom, definindo a matriz, cada uma das matrizes AI por, então, a matriz AI é exatamente a matriz A, ó, A1, A12, aí A1 e menos 1, aí na posição I, eu vou tirar, no lugar de colocar A1 I, eu vou colocar o B1. Depois, A1 e mais 1 segue igual à matriz A. Ou seja, é exatamente a matriz A, só que na coluna I eu vou colocar B1, B2, assim por diante, até Bn nessa coluna, que eu estou pondo em amarelo ali, estou pondo em amarelo. Assim por diante, na última linha nós vamos ter AN1, AN2 e assim por diante. Até um passo ANI menos 1, e aí no lugar do ANI eu vou botar o Bn, e o próximo segue igual ao da matriz A, AN. E mais 1, assim por diante, até ANN, certo? Ou seja, quem é o AI? A matriz é a matriz obtida de A, substituindo a coluna I pela matriz coluna,
certo? Pela matriz coluna dos termos independentes, pela matriz coluna do B, que eu vou escrever assim, B1, B2 até Bn transposto, só para não deixar vertical, certo? Dos termos independentes. Bom, desenvolvendo o determinante de cada uma dessas matrizes AI, porque nós teremos N delas, através dos cofatores exatamente na iésima coluna, que é o que modificou a matriz A e produziu a AI, nós vamos obter então, né, através então dos cofatores pela iésima coluna, vamos obter o seguinte, o determinante do AI é B1 vezes A1i mais B2 vezes A2i e assim por diante, vai somando até Bn vezes ANI, que é o somatório com K de 1 até N dos BK vezes AKI. Vou escrever aqui, BK vezes AKI. Vou chamar, né, então, o determinante do AI dá isto. Vou chamar de asterisco. Então, por esta igualdade última que escrevemos, ou seja, de asterisco, e do fato que x é 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta da A vezes AB, lembra que a adjunta da A vezes AB, eu fiz aqui, a adjunta da A vezes AB dá essa matriz coluna, que tem uma coluna que cada elemento é um somatório. Então, nós vamos obter, então, bom, só vou escrever aqui, x é 1 sobre determinante de A vezes a adjunta de A vezes B, ou seja, 1 sobre determinante de A vezes soma com K de 1 até N dos BK vezes AK1, depois, o próximo elemento é uma matriz coluna, somatório com K de 1 até N dos BK vezes o cofator AK2 e assim por diante, até a soma com K de 1 até N de BK vezes o cofator AKN. Então observem que 1 sobre determinante de A vezes o primeiro elemento vai dar o elemento x1, ele vezes o segundo elemento dá o elemento x2 e finalmente 1 sobre determinante de A vai indo até o U vezes o último vai dar o xn, a solução do sistema. Certo? Então, eu tenho que cada um desses xi é 1 sobre det de A vezes o somatório com o K de 1 até N dos BK vezes o AKI. Mas isto é exatamente o que temos no numerador, esse somatório, é o determinante de AI sobre o determinante de A, o que conclui a prova do teorema da regra de Cramer. Certo? Bom, só para ilustrar a aplicação desse teorema, vejamos um exemplo. Vamos resolver o seguinte sistema linear. Então, resolva o sistema linear. 2x mais y menos z igual a menos 6. X mais 3y mais z igual a 4. E x mais y menos z igual a menos 4. Este sistema, vamos resolvê-lo pela regra de Cramer. Veja, ele tem 3 equações a 3 incógnitas, então dá para usar a regra de Cramer. Então, vamos à solução. Na notação matricial, nós vamos ter o quê? Então, a notação matricial desse sistema é, então, a matriz dos coeficientes 2, 1, menos 1, depois 1, 3, 1 e 1, 1, menos 1, vezes a matriz das incógnitas, x, y, z, igual do termo independente, menos 6, 4 e menos 4. Assim, pela regra de Cramer, que nós acabamos de provar, nós teremos, então, qual é o determinante da matriz A, que é aquela matriz dos coeficientes? É o determinante 2, 1, menos 1, 1, 3, 1 e depois 1, 1, menos 1. Vai dar igual, vou deixar para vocês, a resposta é menos 4, tá? O determinante da matriz A1, que é a matriz que é obtida da matriz A, tirando essa linha 1 e no lugar dela, substituindo o B. Então, nós vamos ter o quê? Vou pôr em amarelo aqui o que eu vou substituir. Menos 6, 4 e menos 4. E o resto permanece igual. 1 menos 1, 3, 1, 1 menos 1. Fazendo o cálculo desse determinante, vocês vão encontrar 8. Determinante A2, certo? Da matriz A2. A matriz A2 é tirando a coluna 2 e substituindo ela, né, colocando no lugar a dos termos independentes. Então, a primeira coluna fica com 2, 1, 1, como era. Menos 6, 4 e menos 4, e a terceira coluna fica como estava, menos 1, 1 e menos 1. Se calcular esse determinante, vai dar menos 4. Por fim, vou fazer aqui no lado, o determinante do A3. Quando eu substituo a linha 3 da matriz original pela matriz coluna dos termos independentes. Então, as duas primeiras linhas ficam as mesmas, que botei em branco. Vou pôr em amarelo ali a que vai substituir. Desculpa, as duas primeiras colunas. Então, menos 6, 4 e menos 4 é a coluna que ficou. Se calcular o determinante, vai dar menos 12, certo? Vou deixar para vocês verificarem isto. Assim,
vamos obter o seguinte. Nós vamos obter que o x é o determinante de A1 sobre o determinante de A. Então, vai dar ali 8 sobre menos 4, dá menos 2. O y é o determinante de A2 sobre o determinante de A. Vai dar menos 4 sobre menos 4, que dá 1. E o z é o determinante de A3 sobre o determinante de A. Dá menos 12 sobre menos 4, dá 3. Vou escrever aqui, menos 12 sobre menos 4, ou seja, 3. Portanto, encontramos a solução do sistema, ele tem solução única, certo? Portanto, a solução do sistema dado será, então, a solução vai ser essa terna ordenada para x, y e z, ou seja, menos 2, 1 e 3, ok? Bom, encerramos a aula de hoje por aqui. Na próxima aula começamos o próximo capítulo, que vai tratar do estudo de espaços e subespaços vetoriais. Bons estudos e até lá! General Solo, somebody's coming. Oh. Luke! Where's Leia? What, she didn't come back?